Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal 30, esse mecanismo de comunicação com os filiados e apoiadores do Novo. Hoje a gente vai estar conversando com o Romeu Graça e o Mário Queiroz. Eu vou deixar agora eles se apresentarem então. Bom, o meu nome é Romeu, tenho 31 anos, aí para quem ainda não me conhece. Sou empresário, moro em Porto Alegre e é um prazer estar aqui hoje de noite com vocês. Espero que vocês aproveitem aí esse tempo que a gente tem junto para poder debater um pouquinho, trocar essa ideia junto com os nossos colegas. Eu sou o Mário Queiroz, sou publicitário, tenho 49 anos, sou de Porto Alegre e é uma satisfação estar aqui porque eu já estive em outras oportunidades do lado de lá ajudando o pessoal para que nós pudéssemos proporcionar essa oportunidade, inclusive das pessoas conhecerem mais o Novo, nossas ideias e os candidatos do Novo para 2016. Quais ideias novas aí, o que o Novo traz de novo, né, aqui para a política de Porto Alegre? E digo para aqueles que estão nos assistindo que podem mandar perguntas e no final desse nosso encontro a gente vai estar trabalhando isso. Tem que... Acho que o fone está fora ali. Mas estamos entrando numa semana tensa aí em Porto Alegre, quando o governo do estado deixa de fazer pagamentos para o funcionalismo e a gente tem esse aceno de greves, etc. O que tu acha disso aí, Romeu? Pois é, mais uma vez a gente vê aí o funcionalismo público sendo recebendo salários parcelados, né? R$600 de parcela aí de um salário. Muita gente não consegue nem pagar o aluguel e a gente entende toda essa insatisfação com isso e o que gera esse clima tenso, né? Até, inclusive, quando eu cheguei aqui eu comemorei que nada me aconteceu no caminho até a nossa sede, e eu acho que muitos porto-alegrenses hoje compartilham dessa insegurança, desse sentimento, né, de andar na rua e não saber se vai chegar ao trabalho com todos os seus pertences. Então é muito ruim, e isso tudo é fruto de uma gestão errada, de recursos empregados de forma equivocada, e acaba que quem sofre acaba sendo a população, né? Sim, claro que a gente não quer apontar dedos nem nada, né? Mas quer dizer, há alguns anos atrás, a governadora da época, Eda, comemorou o déficit zero, né? Um dos poucos anos em que o Rio Grande do Sul teve déficit zero. Depois disso, vários governos sem a mesma preocupação e agora a gente chega onde a gente chegou. Quer dizer, não é surpresa, né? É previsível até. Basta fazer um planejamento de longo prazo para saber o que vai acontecer, né? O que a gente vê, e não é de hoje no Brasil, são governos que pensam somente no seu governo, né, e acabam não pensando na população. Então, alguém vai pagar essa conta. E hoje quem paga a conta somos nós, né? É isso mesmo. Eu acho que também acaba se desencadeando, como o Romeu falou, uma espécie de... Nós começamos a ver as vítimas disso, né? Quer dizer, a população... que a gente pode dizer com muita clareza, o papel do Estado é garantir a nossa segurança. Nós precisamos de segurança, e conversávamos agora há pouco, antes de entrar no ar, que quando a segurança não está adequada para o cidadão, ela interfere em todos os outros segmentos, em todos os outros setores. Por exemplo, é um problema sério que tem lá no posto de saúde da Cruzeiro, invasões, às vezes dá tiroteio dentro do hospital, que é um troço absurdo. Nós temos aqui uma colega nossa também que é médica, também conhece bem. Então, interfere na saúde, interfere no comércio, interfere no emprego, interfere no lazer, porque o lazer, ele gera negócio, oportunidades de emprego. Quer dizer, a segurança tem que ser uma prioridade, ela já é uma prioridade, mas ela tem que ser vista pelo governo, porque o que a gente passou hoje, meu filho não foi à escola, por exemplo, tem várias crianças que não foram à escola hoje por medo. O cidadão não pode viver com medo. Onde é que vai ter prosperidade num ambiente de medo? Isso não existe. Então, tu citaste outro governo anterior e a gente percebe que a gente não consegue, o Brasil não consegue andar numa linha. Parece que
que sempre há uma espécie de irregularidade, né? Às vezes melhora, às vezes piora. Eu acho que tem também a ver com isso, Romeu, a questão de visão de longo prazo, para que a gente não precise repetir erros e vivenciar uma situação que, como cidadão, é muito ruim. Olha, nós não temos ainda fatos de terrorismo, né? Assim, que a gente possa falar como em outros países que estão acontecendo agora. Mas, da mesma forma, nós estamos aterrorizados. O que a gente vive, na verdade, é uma situação de terror, né? Se a gente for pegar em números aí, Porto Alegre, esse ano, nós tivemos já 16.700 assaltos em Porto Alegre. São mais ou menos 80 assaltos por dia. Então, quando eu abro o Facebook, entre fotos e posts, o que eu vejo é roubaram o meu carro, fui assaltado. Então a gente fica naquele sentimento de quem vai ser o próximo? Será que eu vou ser o próximo? Então, justamente, a gente não tem atos terroristas, mas a gente vive um terror diário ao sair de casa. E nem mesmo dentro de casa a gente consegue se sentir tranquilo hoje em dia. Sim, eu me lembro há talvez 20 anos atrás, quando a minha irmã chegou em casa com a notícia que ela ia se mudar para o Rio, foi um terror lá em casa, né? Meu Deus. A minha filha querida, meu pai pensava na época, né? Vai para o Rio de Janeiro, essa cidade perigosa e assim por diante, né? E hoje Porto Alegre tem um número de assassinatos por 100 mil habitantes que é mais do que o dobro do Rio de Janeiro e mais do que 4 vezes do que é em São Paulo. Então, a gente vê a situação em que a gente está agora aqui em Porto Alegre. Eu lembro assim, alguns anos atrás, um pouco mais de 10 anos, eu acho, nós gaúchos tínhamos orgulho de não vivermos num lugar violento como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu me lembro uma vez eu estava numa lotação e deu uma notícia séria, assim, de um assalto a banco com grande armamento e tal, né, com armas, com fuzil. E eu me lembro que eu estava numa lotação e eu e o motorista dissemos, poxa, ainda bem que a gente está no Rio Grande do Sul, né? Isso não acontece aqui. E realmente não acontecia. Então, as coisas que estão acontecendo de ruim no país, né, porque já acontecia antes nos outros estados, hoje acontece com a gente. E é lastimável, né? Porque nós temos essa ideia, né, que sirvam nossas façanhas de modelo, e nós estamos, na verdade, pegando modelos errados, equivocados, dependemos de uma visão de prioridade desses governantes, né, que muitas vezes são eleitos e pensam que podem tudo só porque receberam o voto. Acho que tem que fazer uma revisão nisso. E eu acho também, falaste em governantes, né, toda essa situação, claro que tem a ver com o Estado, é o responsável pela questão da Brigada Militar. A gente sabe que a Brigada Militar está com um déficit de quase 15 mil homens, né? Falta gasolina, falta carro, falta tudo, mas a gente não pode achar que tudo também é responsabilidade do Estado. Nós temos um município, nós temos um executivo que é responsável pelo município, e a gente vê hoje um executivo totalmente omisso nessa questão. A gente não ouve falar em ações concretas da prefeitura para combater essa criminalidade, né? Se a gente for ver em 2013, o governo Fortunati começou no primeiro semestre, foram 605 homicídios, entre homicídios e latrocínios no primeiro semestre de 2013. Hoje, a gente já está com 833, só no nosso primeiro semestre de 2016. Então, e os números vêm aumentando ano a ano, né? Então, a gente vê aí uma omissão também da nossa prefeitura no combate, num trabalho em conjunto com o próprio governo do Estado, que poderia ser feito, mas que não se faz, né? Então, não basta dizer, o problema é do Estado, o Estado está sem dinheiro, não tem repasse federal. Ok, a gente enfrenta esses problemas, sim, mas também faz parte aí do executivo e também do legislativo ajudar a cidade. Nós clamamos por ajuda. A gente precisa, né, se sentir representados nesse sentido também.
E há uma omissão clara, né, com relação à segurança aí por parte da nossa prefeitura. Eu acho que o que tu coloca é que, a partir desse desenho constitucional, em que de fato existe uma atribuição preponderante para o Estado de zelar pela segurança, e tem instrumentos para isso, a Brigada Militar, etc., será que o município também não tem a sua responsabilidade nessa bronca toda? Claro. Quando a Constituição aponta que todos os entes da federação devem zelar pela vida, devem zelar pela liberdade, será que o município pode, então, se omitir com relação a isso? E até na região metropolitana nós temos alguns exemplos de municípios que veem a segurança pública de outra forma. Me parece que é Canoas um dos municípios que... Canoas tem a Guarda Municipal de Canoas, ela é armada. Se a gente for ver Novo Hamburgo também, Venâncio Aires, então, e a Guarda Municipal de Porto Alegre, ela não é totalmente armada. Ela conta com um efetivo aí de mais ou menos uns 500 homens, que hoje eles fazem o que cuidam de parques, de prédios públicos, mas não cuidam do cidadão, né? Então a gente poderia ter o deslocamento dessa força para o policiamento ostensivo, para cuidar do cidadão em si. E a prefeitura se omite nisso e não. O Rio de Janeiro, São Paulo tem a sua guarda municipal armada, né? Nós temos aí outras cidades que vêm adotando a guarda municipal armada para ajudar justamente, né, nesse trabalho em conjunto com as brigadas, né, com a polícia militar, porque não é um problema de Porto Alegre, não é um problema do Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje a maioria dos estados estão enfrentando problemas de dificuldade financeira, né? Mas a gente vê também exemplos de cidades que estão trabalhando em conjunto para ajudar isso. Eu lembro, desculpa. Não. Eu lembro que um tempo atrás, nas campanhas eleitorais municipais, nenhum candidato tocava no assunto da segurança, porque justamente por isso, que era prerrogativa do Estado. E eles não, então se omitia praticamente nas campanhas eleitorais a questão da segurança. Mas hoje ela chegou num ponto tão drástico que não tem mais como se omitir, não tem mais como evitar. Tu falaste sobre o efetivo da polícia, da Guarda Municipal, tá? Parece que são 218 que usam, né, que têm treinamento para usar armamento e tal. Quer dizer, hoje, quando a SMIC vai fazer, por exemplo, uma fiscalização, ela conta com o efetivo da Brigada Militar. Uhum. Olha que coisa interessante. Quer dizer, quem deveria estar acompanhando os fiscais, né? Vamos lá, o trabalho dos fiscais no centro da cidade não é a Guarda Municipal, por exemplo. Então, a brigada precisa deslocar 2, 3, às vezes mais, para fazer uma ação. Quer dizer, então, isso demonstra para mim que não tem um planejamento, eu acho que parece que a prefeitura não enxerga esse corpo de servidores, né, que trabalham com a segurança nossa, né, não só do patrimônio, mas a vida humana é a coisa mais importante que existe, né, não tem outra coisa mais importante. Então me parece que não existe um planejamento. Então, 218 servidores armados e prontos, né, preparados para atuar. Onde é que está essa gente? A gente não enxerga essa guarda municipal armada, né? Quer dizer, tá na hora, né, de cair a ficha, como a gente diz, porque chegamos a um nível insuportável. Não, tem que refazer essa ideia. Com certeza. E falando nessa questão de segurança pública, que é sempre preciso fazer essa contextualização, porque por muito tempo se pensou, e talvez até juridicamente foi assim, em que o município não tinha essa competência. Agora, pelo próprio clamor da população, me parece que foi em 2014, quando veio à tona o Estatuto das Guardas Municipais, sim, e ali consta expressamente, sim, a competência para o patrulhamento ostensivo, sim, a defesa da vida e assim por diante. Exatamente. Então, quer dizer, cabe agora ao município de Porto Alegre, talvez, assumir a sua responsabilidade com a manutenção da vida, a manutenção da ordem. Nós até recebemos uma pergunta, até antes vou mandar um abraço para o Douglas Sandri, para Carla Baroni, para Leti Souza, para o Carlos Molinari e para a Raquel Werner, que estão nos acompanhando. E o Matheus Galli, ele pergunta, mas afinal, quais as prioridades para Porto Alegre ser livre? E parece que uma delas é a gente passar a ter essa liberdade de ir e vir também, né? Exatamente.
A liberdade, sem segurança, eu não consigo imaginar liberdade em lugar nenhum. Né? Porque a liberdade, ela pressupõe que tu possas fazer da tua vida o que tu tens vontade. Principalmente nós, do Novo, temos essa preocupação que as pessoas possam produzir mais, elas possam garantir o seu sustento através da sua capacidade de produzir, de forma de inovar, de criar. Né? Depois eu acho que essa pauta vai ser a pauta da eleição. O Uber vai ter que ser a pauta da eleição. Não tem como existir liberdade se eu, como cidadão ou consumidor, eu não posso escolher uma modalidade de, por exemplo, de transporte, né? Mas enfim. Sim. O Gali quer saber como liberdade. Pô, liberdade é desburocratizar, é a gente entender mais. Eu quero dar só um exemplo. Eu vim agora para cá. Aí o jovem, né, que me conduzia lá, eu perguntei para ele, tu sabe o que é o fundo partidário, né? E ele, não sei, poxa. E aí ele disse assim, poxa, eu sou culpado por não saber disso. Eu disse, não, a questão não é se culpar, a questão a gente tem que despertar para isso. Então, Gali, a liberdade passa por conscientização, essa é a minha opinião. Porque tem tanta coisa acontecendo no meio político brasileiro, o fundo partidário, para nós é uma aberração, uma imoralidade. Ele só não é um roubo porque ele é legal, mas ele pode ser considerado um roubo a partir do momento que estão usando dinheiro público e nós não sabemos. Muita gente não sabe disso. Os partidos políticos não vão comentar isso. Se você conhece alguém de partido político, pergunta o que ele acha do fundo partidário. Nós somos contra, por exemplo. Eu acho que liberdade passa por isso. Né? Porto Alegre Livre precisa de porto-alegrenses mais atentos ao que está acontecendo. E até um ponto interessante quando a gente fala do ir e vir, né? Claro que a segurança hoje é o que a gente mais percebe, principalmente quando a gente, como eu falei antes, abre o Facebook. Eu participo de um grupo no WhatsApp do bairro onde eu moro, que é no Moradas do Sul, lá na zona sul de Porto Alegre, e a gente tem um grupo lá que cuida da segurança, os vizinhos se ajudam e tudo mais. E hoje o que a gente vê são mensagens diárias de assaltos a casas, de sequestro. Hoje, agora à tarde, levaram 2 meninos que estavam na frente de casa, roubaram o carro, levaram os 2 juntos. Por sorte e graças, né, aí ao bem, largaram eles, levaram só o carro depois. Então, assim, a liberdade passa, sim, pela segurança e é uma das prioridades, a gente tem que ter isso. Mas o que eu queria trazer o ponto do ir e vir é a própria questão das obras, né? Que hoje também nos impedem de ir e vir em Porto Alegre. A gente traça um trajeto e aí quando vê tem um buraco, tem uma obra. Então a gente também enfrenta, além da falta de segurança, a falta de vias decentes para a gente conseguir rodar, né? E Porto Alegre está com uma cara estranha, porque ela parece a cidade das obras inacabadas, assim, sabe? Por onde qualquer bairro que a gente vai, a gente se depara com esse legado da Copa, né? Parece que o legado da Copa é o inacabado, é a impressão que eu tenho. Mas é o legado da Copa. Mas é uma área que tu tens olhado. O legado da Copa são as obras que não terminaram. De todas as obras da Copa, somente 2 foram entregues. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, a obra da Anitta, a obra da Cristóvão, a obra da Cruzeiro. Tem uma. Do aeroporto, se a gente for ver aí, são inúmeras obras que nunca foram entregues e a gente não tem nem previsão de quando vão ser entregues. Então isso também passa pelo nosso direito de ir e vir, e isso também é mais um exemplo de omissão da prefeitura e dos próprios vereadores de não terem fiscalizado essas obras, de não terem cobrado e mostra a falta de gestão e planejamento também em cima dessas obras. Né? Porque se a gente for ver, muitas delas estão atrasadas hoje por pura falta de planejamento. Seja de desapropriação, seja de estudo, enfim. A gente sabe aí que é uma falta de gestão total aí dessas... E aí, quando nós vemos que um legislador municipal cria uma lei absurda, que não é uma prioridade para a nossa vida, nem para a nossa segurança e nem para o nosso ir e vir, é revoltante para nós. Porque uma coisa que a pessoa que está nos assistindo, eu acho que é importante que ela perceba, é que nós do Partido Novo, que vamos, né, entrar numa disputa eleitoral, nós somos iguais a você. Nós somos cidadãos que chegaram no limite e acredito que a única forma de a gente mudar esse cenário é
nós saímos de casa, como fizemos hoje, né? Podíamos estar com a nossa família, né? Com a esposa, podíamos estar jantando em casa. Por que a gente está aqui? Porque nós percebemos que os políticos tradicionais não fizeram as mudanças que precisam ser feitas ou as melhorias que a gente precisa. Então, acho que isso é um grande diferencial do Novo, né? Eu não sei se tu quer seguir nessa... Porque eu sei que tu conhece bem essa pauta. Não, mas eu acho que é importante isso que tu falaste, porque eu teve agora, foi na terça-feira, fizeram um grupo no WhatsApp da minha turma de colégio ainda. Uhum. E aí lá eles comentaram, porra, meu, que legal que tu tá entrando, né? E um colega meu comentou que tem mais 2 amigos deles, nenhum ligado à política, que também resolveram adentrar aí nesse meio para ver se fazem alguma coisa. Então eu acho que isso é importante, fazer com que as pessoas de bem, as pessoas que prezam pela sua liberdade, adentrem nessa luta junto com a gente também, né? Porque a gente já sabe que da forma como está não vem funcionando e eu acho que dificilmente vai funcionar. Sim, quer dizer, a gente vê por aí aquela coisa, a gente comenta com amigos, pois sou voluntário de um partido político. Nossa, tu está envolvido com um partido político? O que é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele sentimento, se o Estado é uma instituição, uma entidade tão importante nas nossas vidas, entende? Até aquele que mais preza pela liberdade, ainda assim, principalmente hoje, depende tanto do Estado e se vê tão lesado pelo Infelizmente, Estado. Né? Infelizmente, E a partir daí, a gente precisa tanto, então, da política, né? Essa ferramenta para gerir. Exato. Agora, como mudar a política sem entrar na política? Eu acredito que não tem como. Como oxigenar, reciclar a política se nós ficamos com esse pé atrás e nos recusamos a enfrentar o monstro? Mas eu acho que isso é um ponto bem importante, até trazendo a questão dos valores do Novo, né, da própria questão da reeleição, né, de tu não poder se reeleger mais de uma vez para o mesmo cargo. Isso mostra que a gente não quer criar políticos de carreira. Se a gente for nós entrarmos na Câmara hoje, de vereadores, e a gente vai encontrar lá políticos que estão lá 14, 16, 20 anos. E eles estão lá simples e puramente porque eles são políticos de carreira. E eles já não têm mais... Talvez eles até entraram na política em algum momento com esse ímpeto, com essa vontade de fazer alguma coisa. E lá eles se acomodaram. Né? Então, com essa regra do partido de não poder se reeleger para o mesmo cargo mais de uma vez, acho que isso mostra a seriedade do partido pensando, né, em sempre estar oxigenando, sempre buscar pessoas novas, com ideias novas, né, e não criar esse vício, né, que acaba sendo um vício ruim não só para a própria pessoa, que vai se acomodar na vida dela, mas também que reflete em todos os pontos da cidade. Sim, e o brasileiro, ele é, de certa forma, quase que vítima de um crime perfeito, porque em determinado momento, essa velha política, por assim dizer, eles se apropriam do Estado, aparelham o Estado, quer dizer, criam centenas de milhares de cargos em comissão e entopem o funcionalismo de parasitas que estão ali para sugar a remuneração do Estado. Eles são cabos eleitorais, tem como uma prioridade de vida eleger o seu padrinho para que possa manter essa teta, né, que é uma verdadeira, né, teta. Exatamente. E mantém esse círculo vicioso. De outro lado, esses partidos, essa velha política, tanto daquilo que se convencionou chamar esquerda quanto direita no Brasil, a rigor, que não se consegue distinguir entre PT, PMDB, PSDB, PP e assim por diante, dominando a máquina. A gente vê a Lava Jato acontecendo e eles enchendo os próprios cofres numa corrupção que ela não é aquela corrupção em que o indivíduo coloca o dinheiro no bolso para ir para as Bahamas, Europa. Não, esse dinheiro vai para financiar as próximas eleições. Exatamente. Num projeto de poder para que eles possam se manter se nutrindo, uma verdadeira organização criminosa que se nutre do Estado. Se realimenta, e não né? bastasse isso, que me parece que é um dos maiores escândalos, que não bastasse essa corrupção ilegal, essa corrupção
que é reconhecidamente como criminosa, tem uma corrupção branca, uma corrupção permitida, uma corrupção legal, porque são os parlamentares que criam essas normas, aquilo que pode, aquilo que não pode, são eles que criam. Então eles criam um fundo partidário, um fundo, e alimentam esse fundo que vai para distribuir dinheiro para os partidos com dinheiro dos impostos. Então, quer dizer, os partidos recebem dinheiro dos impostos proporcional ao tamanho das suas bancadas, grosso modo, e nesse ano a gente está vendo quase R$1 bilhão sendo distribuídos entre partidos políticos. Esse valor foi aumentado no ano passado, né? Foi triplicado, né? É. Antes da Dilma ser afastada, acho que foi um projeto do executivo, né? Que triplicou ao mesmo tempo, ou melhor, triplicou o fundo partidário ao mesmo tempo que a legislação eleitoral impediu a doação. Foi quase ao mesmo momento, assim, a doação de pessoa jurídica, que eu me lembro na época. Eu não sei se foi uma forma de compensar ou não. A rigor, mas o que aconteceu na época, Vamos bem ver. bastante Tá. curioso, que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas. Isso. Concomitantemente, a gente via ali o clamor da Lava Jato e daí a torneira das estatais fechando para os partidos políticos. E eles, então, de maneira bastante conveniente, né, para suas próprias estruturas, triplicam de um número já absurdo de 200 e tantos milhões de reais para 830 milhões, cerca de 830 milhões de reais. Ou seja, eles triplicaram a imoralidade. Eles conseguiram fazer isso, Não, né? E É um aqui absurdo. fecha a questão do golpe perfeito que eu dizia, porque por meio dessa corrupção branca não proibida, eles se alimentam e ao mesmo tempo eles têm os recursos para pagar as campanhas mais caras que se possa imaginar. É uma indústria. Desse dinheiro, dos impostos, tudo para quê? Para manter as coisas como estão, manter o status quo. E nós aqui, então, uma startup política aí, mais de 60 voluntários, não temos ninguém contratado aqui, vamos aí encarar esses Golias todos aí, né? Vamos encarar. E eu acho que a única forma é enfrentando mesmo. A gente tem que ir a campo e brigar com esses caras, né? Não adianta. E aqui, né, a gente está saindo de uma semana ainda que foi uma semana das convenções políticas, né? Nós tivemos a nossa convenção há cerca de 2 semanas atrás, dia 23. Isso. Parabéns a vocês dois que foram agraciados aí com a oportunidade de tentar sair da zona de desconforto, né? Porque a zona de conforto já acabou há muito tempo. Eu agradeço aí a todos que votaram em mim também. Nós estamos entre os 16 escolhidos, né, internamente no partido, mas eu devolvo para te parabenizar pela organização também, porque um partido como o Novo, que depende só do voluntariado, né? Ou seja, os recursos são escassos porque nós decidimos não usar dinheiro público. Então, nós dependemos totalmente dos filiados para fazer as coisas acontecerem. E mesmo assim, né, com todas as dificuldades, nós fizemos um excelente evento, né? E isso prova, bom amigo, que quando as pessoas se unem, acreditam no que estão fazendo, elas fazem bem feito. E nós fizemos uma excelente convenção organizada. E o resultado é esse: nós podemos escolher pessoas que vão representar o indivíduo. O indivíduo vai ser representado. Isso é uma novidade na eleição. Porque tem vamos imaginar assim, o vereador dos taxistas, o vereador dos negros, o vereador de uma categoria. Nós somos pessoas que vão representar pessoas. É exatamente o cidadão que não tem voz, porque ele não está dentro desse nicho. Né? Chega eu, por exemplo, consumidor, eu quero usar o Uber. Aí eu chego lá, quem vai me representar? Quem é que vai dizer assim, cara... Esse cara tem o direito de escolha, né? Com certeza. E isso é importante. E é isso que a gente vai brigar. Para que a gente consiga, para que o cidadão consiga, enfim, ter a liberdade de escolha. E vamos conseguir. Vamos conseguir, sim. É sim. Mas foi um prazer conversar aqui, bater esse papo bom, né? E um último recado, que no dia 10 de agosto nós vamos ter uma reunião de engajamento no restaurante Baumbach. Estão todos convidados para prestigiar o evento e conhecer um pouco da nossa estrutura.
estão convidados, os dois aqui também, Claro. já tiveram presente em vários desses encontros, e chamar a atenção que faltam menos de 60 dias para as eleições. Então, quer dizer, está na hora de começar a ficar a par do que está acontecendo. Eu acho que a grande pergunta que fica é quem é que vai apoiar o novo, quem é que vai apoiar os cargos em comissão, quem é que vai apoiar o loteamento das estatais e quem é que vai tentar oxigenar aí. Mas eu passo a bola de novo para vocês para considerações finais. Então, acho que é importante aí esse momento para que vocês possam conhecer todo o pessoal que está fazendo todo esse trabalho. Agradecer a audiência, agradecer as perguntas que enviaram, é sempre importante, né, para a gente poder ter esse contato com vocês. E é isso, o trabalho ele ainda é longo, o caminho é longo, mas a gente tem aí convicção do que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que no final nós vamos comemorar bastante ainda. Coisa boa. E eu, para encerrar, eu quero agradecer essa oportunidade e também as pessoas que assistiram hoje, ou que estão assistindo agora, né? Mas assim, ó, não caiam nessa de renovação com partidos antigos que estão fazendo sempre a mesma coisa. Descubra o que o novo está trazendo para vocês, porque a gente quer mudar realmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Obrigado. E eu me despeço acolhendo uma sugestão do Lino e divido com todos uma frase, que é que um político pensa na próxima eleição, mas um estadista pensa na próxima geração, como dizia o James Freeman Clarke. Então, me despeço dando uma boa noite. Tchau, tchau.